Olá, galera! Sejam muito bem-vindos à Universidade para Todos. Hoje, na aula de Química, vocês vão aprender um pouquinho sobre as estruturas espaciais das moléculas. Nós já falamos um pouco disso nas aulas anteriores, mas há uma grande importância em se compreender de que forma as nuvens eletrônicas se distribuem no espaço dessa molécula, e a gente vai explicar um pouquinho sobre os tipos de orbitais atômicos, porque quando a gente fala em interação intermolecular, quando a gente fala, em momento de dipolo, eletronegatividade, quando a gente se refere a esses conceitos, a gente precisa ter o total conhecimento e compreensão deles, porque esses conceitos, uma vez aprendidos, nos conteúdos próximos que a gente vai vendo, e até os que a gente já viu, a gente vai, na verdade, fixando, e tendo uma noção espacial das moléculas. E a gente trouxe esse conteúdo nessa aula para que você possa compreender de forma mais significativa a parte dos estados físicos da matéria, Inclusive, estando também associados aí a variações na absorção de energia por parte dos elétrons, a movimentação dessas moléculas, de que forma a gente consegue transferir essas energias, como as moléculas conseguem absorver essa energia e, por vezes, também associar essas energias com a movimentação intereletrônica, e associadas a ligações químicas presentes numa molécula. Para isso, é preciso que a gente internalize alguns conceitos que a gente já viu anteriormente, para que a gente possa fixar os conteúdos que a gente já viu de forma mais eficiente e significativa. Então, a aula de hoje, nós vamos falar de uma forma mais profunda sobre as estruturas moleculares e espaciais. Então, pessoal, como já havia dito a vocês anteriormente, nós vamos estar falando da movimentação molecular, das suas estruturas, tais como de outras nuances que envolvem aí a disposição das moléculas no espaço, tá? Então, nesse primeiro momento aqui, eu quero mostrar para vocês uma molécula de água, tá? Essa molécula de água, ela é formada por hidrogênios, que a gente sabe que a molécula de água é formada por H2O, São 2 hidrogênios e 1 oxigênio, como vocês estão observando aqui, os hidrogênios estão em branco. E os oxigênios, olha só que interessante, o oxigênio, está em lilás. Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma estrutura da água, uma estrutura simples, onde eu tenho 2 ligações químicas sendo feitas, a ligação entre o hidrogênio e o oxigênio de um lado e o hidrogênio e o oxigênio do outro. Nas aulas anteriores, nós vimos que para se formar uma ligação química, é preciso que haja energia e simetria para que essa ligação seja formada. E que quando uma ligação química ela é formada, ocorre um abaixamento de energia significativo no sistema, que permite que essa ligação exista, Para que essa ligação exista, é preciso que, no momento da formação dessa ligação, ocorra um aumento na estabilidade do composto, associado a abaixamento de energia, Um sistema com energia baixa significa que esse sistema é estável. Um sistema com elevada energia significa que esse sistema é instável, portanto, não vai existir naturalmente, tá? Então, nesse caso, nós temos a molécula de água com ligações superestáveis, a presença de oxigênio e de 2 hidrogênios. Nós sabemos que cada uma dessas ligações químicas possuem elétrons. Nós sabemos que uma ligação química acomoda um par de elétrons, geralmente, Essas ligações que nós temos aqui são ligações simples, são ligações entre um átomo e outro, É uma ligação que a gente costuma chamar de ligação sigma. Uma ligação simples é formada por 2 átomos ali, obviamente, conecta 2 átomos, e muito mais do que isso, é possível que a gente considere, por exemplo, que nessa molécula nós temos uma ligação sigma, são ligações simples, tá? Entre si. E nessa ligação sigma, esse nome sigma, advém do quê? O que significa isso?
As ligações sigma estão associadas a ligações simples, mas elas resultam da união de dois orbitais atômicos. Ai, professora, eu não sei o que é isso. Orbitais atômicos nada mais é do que uma probabilidade no espaço de que os elétrons estejam. Então, quando o átomo de hidrogênio com o seu orbital, ou seja, com o seu lugar do espaço onde os elétrons estão orbitando ali, né? Os elétrons da sua última e única camada estão orbitando ali. Quando esse orbital do hidrogênio ele se aproxima de forma efetiva do orbital do oxigênio, ocorre uma sobreposição desses orbitais, ou seja, vai haver um compartilhamento de elétrons que está formando essa ligação aqui, através da sobreposição desses orbitais. É como se ocorresse a união, a fusão, né? De forma assim teórica, né, de forma imaginativa mesmo, desses orbitais. E aí você vai ter o quê? Você vai ter a formação de uma ligação química, onde existem um par de elétrons sendo compartilhado tanto no átomo de hidrogênio quanto para o átomo de oxigênio. Esse par de elétrons vai pertencer aos dois átomos. Isso é uma ligação simples, é uma ligação sigma, é uma ligação onde ocorre sobreposição frontal desses dois orbitais. Não vamos entrar tanto em detalhes nesse aspecto, mas não podemos esquecer de trazer esse conhecimento para vocês também, tá? Uma coisa importante aqui, gente, é que essas ligações químicas, elas são formadas por elétrons. Então, naturalmente, a gente sabe que esses elétrons, né, eles ocorrem em pares. A gente sabe que nessa ligação existe um par e nessa ligação existe outro par. Só que é importante saber que os elétrons, mesmo dentro de uma ligação química, além deles estarem ali, querendo ou não, sofrendo as energias de repulsão, por quê? Porque elétron tem carga negativa e quanto mais elétrons ali presentes naquele meio, maior a repulsão, né? Já que são cargas iguais. Então, imaginem que eu tenho uma ligação aqui e tenho uma ligação aqui, né? Exatamente. Entre esses elétrons dessa ligação já vai acontecer uma repulsão, né? Imagina também que esses elétrons dessa ligação também estão sentindo os elétrons dessa outra ligação. Então, há repulsão entre as ligações também, porque os elétrons, eles, obviamente, né, eles tendem a estar de forma estável, ocupando lugar no espaço, o mais afastado possíveis, né, uns dos outros, para que essa molécula exista, né? Então, imagine que é preciso que essas ligações estejam afastadas umas das outras, elas não podem estar muito coladinhas, tá? Isso tem a ver com um modelo que a gente chama de modelo de repulsão dos pares eletrônicos, que é o que explica, por exemplo, o fato da molécula de água ter essa angulação que vocês estão vendo aqui entre essas ligações, ó. Uma ligação aqui está a exato 109,5 graus da outra, né? Essa distância é importante para que a manutenção da estabilidade dessa molécula continue, né, sendo mantida. E a gente pode analisar também que você sabe que o oxigênio, quando mesmo após formar essas ligações, ele ainda possui na sua última camada 2 pares de elétrons. Ah, como assim? Se você for ver na tabela periódica, o oxigênio tem 6 elétrons na última camada. Ele só vai compartilhar 2 dos seus elétrons, que é o que vocês estão vendo aqui, esse par e esse par que está sendo compartilhado entre ambos. Mas ainda vão lhe sobrar 4 elétrons, né? Então, onde vão estar esses 4 elétrons que não estão fazendo parte da ligação química, né? Esses 4 elétrons, eles estão no espaço, porque eles não vão sumir, né? Então, observem que o oxigênio, ele vai ter um par aqui e um par aqui. Os 4 elétrons estão dispostos no espaço. Aí eu pergunto para vocês, se entre essas ligações químicas aqui já existe uma repulsão que faz com que elas estejam em 109,5 graus uma da outra, imagina essas nuvens de elétrons que não estão fazendo parte das ligações, mas porém estão dispostos no espaço. Olha só que interessante, né? Estão dispostas. Então, é claro que vai haver uma repulsão significativa dessas moléculas no espaço, se a gente for parar para analisar, né, gente? Então, observem aí. É claro que essas nuvens vão estar necessariamente precisando
estarem mais afastados umas das outras. Esse par deve estar afastado desse par o máximo possível. Então, a estrutura ela vai tomar a forma de um tetraedro, se você for parar para analisar. Onde eu tenho o quê? Um par de elétrons aqui, um par de elétrons isolado cá, e aqui também. Aqui eu tenho uma ligação química aqui sendo formada e outra ligação química. Eu tenho duas ligações químicas e dois pares de elétrons isolados. Numa estrutura onde eu tenho que manter cada um desses elétrons isolados e cada um desses pares das ligações afastados, né? É claro que os pares de elétrons isolados, eles devem estar muito mais afastados, né? Se você for parar para analisar uns dos outros, né? Do que as repulsões entre as ligações químicas, que podem estar um pouco mais próximas umas das outras do que com os pares isolados entre si. Uma ligação química dessa também deve estar o mais afastado possível do par isolado, então existe uma angulação muito maior aqui, tá, pessoal? Mas a gente costuma dizer que a estrutura, né, da repulsão dos pares eletrônicos que monta, por exemplo, o fato de que a molécula de água ela tem essa estrutura espacial angular, é justamente por conta dessas repulsões. É isso que faz com que a molécula seja classificada como geometria angular, por exemplo, tá? Então, a molécula de água ela tem uma geometria angular devido à repulsão dos pares eletrônicos das ligações, devido à repulsão dos pares eletrônicos isolados e devido à repulsão dos pares eletrônicos isolados juntamente, né, em relação aos pares da ligação. Então, há uma repulsão que permite, por exemplo, que essa estrutura seja montada, né? Essa estrutura seja resultado dessa necessidade de afastamento, né, dessas ligações e desses pares de elétrons, tá? O máximo possível para manter a estabilidade da molécula. Isso monta, por exemplo, um outro cenário importante, né? Que quando ocorrer de uma molécula de água interagir com outra molécula de água, é claro que a gente vai parar para analisar que a parte onde o oxigênio se encontra é rica em elétrons. Observe que tem pares isolados associados ao oxigênio. Não tem nenhum par isolado associado ao hidrogênio. Então, a gente observa que existe uma nuvem eletrônica tomando conta do oxigênio, né? Além de estar pertencendo às ligações químicas, o oxigênio tem nuvens eletrônicas. É claro que essa molécula vai ter uma polaridade, ou seja, uma parte dessa molécula vai ter uma maior riqueza eletrônica do que outra. Então, você para raciocinar um pouquinho e observa que grande parte da eletronegatividade do oxigênio se deve à presença de nuvem eletrônica aqui depositada nele, né? E com isso a gente pode considerar, por exemplo, que essa molécula ela tem uma parte mais rica em elétrons do que outra. Aí a gente pode dizer, por exemplo, que essa molécula é polar, porque existe uma diferença de polaridade. Se a gente traçar aqui, passar um traço aqui no meio do oxigênio, dividindo aqui a ligação, né? A gente vai perceber, por exemplo, que em cima nós vamos ter uma nuvem eletrônica, nós vamos ter uma eletronegatividade mais acentuada. E embaixo não muito. Então, é claro que vai haver um polo da molécula com maior eletronegatividade que outro, de forma bem direcionada. Por isso, a molécula de água é uma molécula polar, tá, galera? É simplesmente por esse motivo, tudo bem? Além disso, gente, esses elétrons aqui, ó, que estão isolados, eles vão estar em constante movimento, tá, galera? Eles vão estar vibrando muito mais, olha só, eles vão estar vibrando muito mais do que os elétrons que estão aqui nas ligações químicas, tá? Os elétrons das ligações químicas, eles vibram sim, porque os elétrons não ficam parados, tá? Tal como nos seus átomos de oxigênio, de hidrogênio. Só que, claro que muito menos, porque os elétrons estão presos numa probabilidade espacial associada a tanto ao oxigênio quanto ao hidrogênio. E essa probabilidade que a gente costuma chamar, né, probabilidade espacial, a gente costuma chamar de orbital atômico, a densidade de probabilidade de encontrar o elétron no átomo, né?
já que ele está em constante movimentação, ele não está parado. Então, quando a gente fala que vai fornecer uma energia para um sistema, por exemplo, você vai aquecer uma vasilha d'água, você vai começar a fornecer calor, energia térmica. Você vai fazer com que essa energia térmica, por exemplo, se transforme em energia cinética. Como assim? Significa dizer que esses elétrons, eles vão absorver esse calor e vão se movimentar muito mais. Os elétrons das ligações, os elétrons que estão sem formar ligações, toda essa molécula com isso vai acabar girando, né? Vai acabar se movimentando, né? Adquirindo vários tipos de movimentos diferentes que vai permitir que exista uma energia cinética. Ela vai estar se movimentando, ela vai estar saindo do lugar, inclusive, né? Como molécula, como elétrons que não estão fazendo parte das ligações e como elétrons que estão fazendo parte das ligações. E os elétrons existentes no átomo dos elementos químicos que compõem essa molécula também. Então, a molécula toda tem a possibilidade de adquirir energia graças a fornecimento de calor. E aí você vai ter o quê? O que é que faz com que essas moléculas elas evaporem? Significa dizer que, de tanto se movimentarem muito mais sozinhas, né? Elas vão se afastando ao máximo umas das outras, elas vão querendo ganhar espaço, elas vão querendo se difundir, elas vão querendo sair daquele recipiente, elas vão querendo adquirir um outro estado físico, que é o estado gasoso. Porque ela vai sair do estado líquido, onde elas estavam mais próximas, para um estado mais agitado, onde elas vão tender a ganhar espaço, né? A expandir em relação a volume, né? A sair daquele recipiente. E por isso você tem a passagem do estado líquido para o estado gasoso, que é o ponto de ebulição que a gente costuma falar, né? Onde ocorre a temperatura ideal para que as moléculas rompam essas interações intermoleculares do tipo ligação de hidrogênio, no caso da água. Então, quando elas rompem essa ligação de hidrogênio, essas moléculas elas começam a ganhar, né, um volume maior, obviamente associado ao estado gasoso, uma cinética maior, vai permitir que essas moléculas se afastem umas das outras, e você vai ter o estado gasoso sendo composto ali naquela situação, né? De igual forma, se você tem moléculas no estado gasoso, você consegue condensar essas moléculas de água. Como? Você vai diminuir a temperatura, né? De forma considerável, né? Você vai reduzindo a temperatura e quando você reduz a temperatura, as moléculas que estavam em estado agitado, né? Estado excitado não, mas especificamente com elevada energia cinética, né? Elas vão começar a perder essa energia cinética. Elas vão começar a reduzir a sua movimentação. Os elétrons, eles também vão sentir a diferença do fornecimento de energia, né? E com isso, o que vai acontecendo? A molécula vai perdendo a mobilidade, ela vai perdendo a cinética, vai começando a se aglomerar a outras moléculas e ganhando novamente uma possibilidade de interação, né? Onde eu tenho uma parte polar interagindo ali com a outra parte mais deficiente em elétrons, e aí eu vou ter uma interação novamente sendo formada, que é o estado líquido, que você conhece, onde há interações intermoleculares do tipo ligação de hidrogênio, no caso da água, tá? Aí vamos dizer que eu quero pegar essa água e congelar essa água, eu quero colocar no freezer, quero fazer gelo. E aí você vai diminuir ainda mais a energia cinética dessas moléculas que já estava diminuída, né? Já que você reduziu a temperatura, você vai fazendo com que elas somente vibrem, né? Elas não vão se movimentar de forma significativa, elas vão vibrar apenas as suas ligações, né? Elas vão ter as suas ligações vibrando, elas vão entrar num estado de energia cinética muito menor, né, entre si. Então, essas ligações elas vão reduzindo a sua energia cinética, essa molécula vai reduzindo a cinética, suas ligações vão perdendo a capacidade de vibrarem com mais intensidade, já graças à redução do fornecimento de calor, por exemplo, no caso da água. E aí você vai ter o estado sólido sendo formado, onde as moléculas elas estão muito mais compactas, elas estão muito mais próximas ainda, não somente interagindo por ligação de hidrogênio, mas principalmente por estarem próximas umas das outras, ganhando uma forma
que você pode colocar qualquer formato que a água ela vai se adequar àquele formato ali. As moléculas elas vão se dispor de forma que você tenha aí o desenho do recipiente que foi e ela vai se moldando, né? O arranjo molecular se molda, no caso da água, no estado físico sólido, tá? Então, gente, é importante levar em consideração a estrutura da molécula para que você consiga entender como tudo isso é possível e como essa molécula é polar ou se ela é apolar. O último exemplo que eu quero estar mostrando para vocês aqui, tá? Um outro exemplo, perdão, é a molécula deixa-me ver aqui, de gás carbônico. É uma molécula muito conhecida, tá? Molécula de gás carbônico. Essa molécula faz parte do estado gasoso. Nós sabemos que a água, ela se encontra em estado líquido, na temperatura ambiente, como já discutimos em outras aulas. No caso das moléculas de gás carbônico, elas são gasosas, elas estão no estado gasoso. Mas qual o sentido delas estarem em estado gasoso? Já falamos também em outras aulas. Nós falamos principalmente, né, que no caso dessas moléculas, nós vamos ter uma coisa muito importante e muito especial para ser levada em consideração. Nós vamos ter aqui uma apolaridade. O que significa isso? Temos aqui o carbono, temos duas ligações químicas entre esse carbono e esse oxigênio e mais duas desse outro lado, tá? Entre esse carbono e o oxigênio. Lembrando que o oxigênio é de vermelho e o carbono é cinza. Então, aqui nós vamos ter uma situação, por exemplo, em que cada oxigênio vai estar em uma extremidade. Por quê, professora? Porque o carbono ele não vai ter pares de elétrons isolados, como a água. A água, se você bem se lembra, tinha dois pares de elétrons que não estavam fazendo parte da ligação. Então, a presença desses dois pares de elétrons, ele fez com que as ligações que deveriam estar uma num extremo e outra em outro, descessem aqui desse plano, né? E aí você tem uma maior proximidade entre essas ligações, né? Essa é a aula de hoje, uma diferença muito importante entre polar e apolar, uma diferença que influencia na interação intermolecular, na transformação energética de energia térmica em cinética e também traz uma série de informações importantes para você concluir alguns raciocínios e fechar algumas ideias que já estavam meio soltas aí, tá? Muito importante para os conteúdos mais à frente que a gente vai estar abordando. Um forte abraço, pessoal. Foi um prazer estar com vocês. Até mais.